Olá, povo abençoado, tudo bom com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus, a paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia abençoado, um dia próspero, né? Um dia de vitória, um dia de livramento, um dia na presença do Senhor. Vamos estar iniciando mais uma reflexão da semana. Eu tive que dar uma saída, já voltei, graças a Deus. E vamos iniciar, né, a nossa reflexão, o nosso devocional. Tá um barulhozinho aqui do pedreiro trabalhando aqui fora, mas eu creio que não vai nos incomodar, né? Não vai ser um impedimento para a gente fazer a nossa reflexão. E a nossa reflexão hoje será um pouco do meu testemunho, né? E um pouco da nossa reflexão lá de Mateus 25, versículo 14, que fala sobre os dons, né? Sobre os talentos. E eu queria compartilhar com vocês essa reflexão, essa palavra que falou muito ao meu coração. E vamos orar para iniciarmos essa reflexão. Graças a Deus estamos todos bem, todo mundo em paz. Estamos passando por um processo hoje de dor. A sogra da minha sobrinha, irmã, veio a falecer. Mas a Bíblia diz que é melhor estar com Cristo, né? E ela partiu com o Senhor há muitos anos, evangélica. E o Senhor recolheu, né, a sua flor para o seu jardim. E isso nos conforta, né? Nos entristece como carne, né, como seres humanos, pela saudade, pela dor, pela perda. Mas, ao mesmo tempo, a gente recebe um conforto, um refrigério, né, que partiu com Cristo. E que naquele grande dia nós iremos nos reencontrar para a glória do Senhor. Vamos orar para iniciarmos a nossa reflexão. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora eu quero te pedir permissão para entrar em tua presença. Senhor, eu quero ser grata a ti por tudo. Eu quero louvar o Senhor por esta manhã, por este dia, por essa oportunidade. Eu quero te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em cada um de nós. Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu favor, muito obrigado pela tua bondade. Senhor, queremos te pedir nesta hora que o Senhor se faça presente neste ambiente, que o Senhor venha tomar direção. Ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da tua palavra. Que essa palavra, Pai, possa falar fortemente a cada coração. Pai amado, eu quero te pedir que o Senhor possa me usar como o Senhor queira nesta manhã, que o Senhor venha tomar a minha mente, que o Senhor venha tomar o meu intelecto. Ó Pai, que o teu Espírito Santo venha me direcionar nesta manhã. E que o teu Espírito Santo venha falar em mim e através de mim. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela vida desses 146 inscritos, por aqueles que estão, aleluia, assistindo, por aqueles que estão, Senhor, comentando, compartilhando. Pai, que o Senhor venha também estar visitando, abençoando-os grandemente de uma forma especial. Senhor, toma as nossas vidas, toma as nossas famílias em tuas mãos. Senhor amado e querido, nós pedimos a ti, Pai, a tua bênção que venha dos céus sobre as nossas vidas, que o Senhor continue no controle. Ó Pai, que o Senhor continue na direção, que o Senhor venha estar nos sustentando. Pai, eu quero também te apresentar a vida, meu Pai, do teu filho. Visita ali aquela família nesta manhã, neste dia, Pai, com teu Espírito Santo consolando, com teu Espírito Santo confortando. Pai, que o Senhor possa trazer conforto a cada coração e a cada vida. Pai, eu quero te apresentar nesta hora, Pai, esta palavra. Eu quero te pedir que o Senhor venha se fazer presente neste momento. Ó Pai, que o Senhor venha falar através do meu testemunho a cada vida. Pai, que o Senhor venha falar, Pai, a cada coração. Senhor, fica conosco nesta manhã que eu te peço, já te louvo e já te glorifico por essa oportunidade. Guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda o meu casamento, guarda os meus filhos, ó Pai, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, e graças a Deus. Vamos louvar um hino bem pequeno, só para a gente fazermos o nosso devocional, como é um devocional, né? A oração, a leitura e o louvor. Esse louvor é de diante do trono. Eu gosto muito de louvar esse hino. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar.
pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Aleluia. Vamos começar aqui a leitura da nossa palavra, né? Está lá em Mateus capítulo 25, verso 14, que fala: o sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Vamos começar a nossa leitura. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentando-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse-lhe: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, conheceste que és um homem duro, que ceifa onde não semeia e ajunta onde não plantaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabendo que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirar-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lança-i, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Essa palavra, ela fala muito, né? Com cada um de nós. Para cada um de nós, o Senhor tem dado um talento, né? Para um, o Senhor tem dado outros talentos. Para outros, o Senhor dá muito mais talento. Mas não importa o talento que o Senhor tem te dado. Não importa o talento que o Senhor tem me dado. Ele tem nos confiado. Essa palavra fala muito sobre a questão da confiança, né? E da capacidade de cada um. A esse que só tinha capacidade, a esse servo, ele só deu porque ele conhecia a capacidade desse servo. A gente percebe que ele teve só
talento e ele não cuidou desse um talento, né? Um único talento que ficou sobre as suas mãos, sobre a sua responsabilidade. Então, ele veio a enterrar esse talento, né? Ele não cuidou da forma que era para ser cuidado. Não era para ele pegar e enterrar. Em outras traduções fala que ele envolveu, né, em um lençol e guardou. Mas o seu Senhor ali lhe deu porque ele sabia que ele tinha capacidade para aquele um talento. Mas mesmo assim, ele negligenciou, né, o cuidado com aquilo que estava sobre as suas mãos. Aqui fala sobre um dinheiro, né, sobre uma moeda, mas trazendo para o reino, né, para o âmbito espiritual, aquele dom que o Senhor tem te dado, use com excelência, use com perfeição, né? Busque a se aperfeiçoar no dom que o Senhor colocou sobre as suas mãos. Se é o dom do louvor, louve. Se é o dom da administração, ministre com sabedoria, ministre com ousadia, busque no Senhor o discernimento, o entendimento. Eu trago isso para mim, para eu vir fazer as reflexões aqui. Eu tenho orado muito ao Senhor, pedido muito ao Senhor sabedoria, tenho buscado, tenho lido a palavra, por muitas outras questões cognitivas, por muitas outras questões, tenho um pouco de dificuldade, né? Mas eu tenho usado aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu tenho buscado usar aquilo que o Senhor colocou, porque naquele grande dia eu vou ter que prestar conta ao Senhor daquilo que Ele me mandou fazer, e eu, pela minha negligência, pela minha desobediência, não obedeci ao Senhor. Mas eu queria falar um pouco sobre o meu testemunho lá em 2021, né? Eu tô para falar desse meu testemunho desde quando eu abri o canal, mas eu estava orando, e hoje acho que é o momento, né, para eu compartilhar com vocês esse meu testemunho. Em 2021 eu passei por um processo, né, na área da enfermidade. Eu fui acometida de um catéter. Eu fiz um cateterismo em 2021, no início de 2021. Eu caminhava, fazia algumas atividades, né, física, sempre gostei de caminhar. E quando eu comecei a caminhar, eu comecei a sentir alguns desconfortos, comecei a sentir alguns sintomas, né? E ali eu senti a necessidade e senti a vontade de procurar um cardiologista. Eu procurei um cardiologista, que ela é minha cardiologista até hoje, eu tenho 2 cardiologistas. E quando eu fui para essa cardiologista, ela me atendeu, eu relatei o fato da minha família. O meu pai, ele infartou, faleceu. Meu pai já tinha passado por um processo de falecimento 2 vezes na sua juventude, né? Uma vez ele era novo, uma outra vez ele já era casado, né, com a minha mãe. E ele já estava sobre o caixão para ser enterrado, mas ele sempre dizia que deixasse ele passar 24 horas, porque ele já tinha passado por essa situação uma vez. E dessa última vez ele já era casado, já tinha filhos, já estava para ser sepultado, e ele veio a ressuscitar novamente. E quando eu estava com minha filha estava com 1 ano e 7 meses, mais ou menos, ele veio a falecer. Ele passou mal, infartou e veio a falecer. E meu irmão também, novo, né? Meu irmão faz agora esse mês 50 anos. Ele, com 30 e poucos anos, ele também infartou. Ele já teve 4 infartos. E ali eu fui e relatei tudo isso à médica. Ela urgentemente me encaminhou para fazer o exame de esforço, né? Aquele que a gente faz. E eu não consegui ficar 2 minutos na esteira. Eu não consegui ficar muito tempo na esteira fazendo exercício. Eu comecei a passar mal. E era um dos sintomas que eu já estava sentindo na caminhada, né? E ali, quando a minha cardiologista me encaminhou para fazer esse procedimento, ela disse que eu não poderia fazer sem uma médica ao lado. Não só o pessoal, né, que faz ali o procedimento, né, que te prepara para fazer o exercício, mas que eu precisava ter uma médica cardiologista ao lado para poder executar o exame. Fazer o exame. E quando eu me preparei, que subi na esteira, eu não fiquei 3 minutos, não fiquei. E ali foi aquele corre-corre, meu esposo estava na sala me esperando, né, estava na sala de espera me esperando. E ali eu comecei a passar muito mal, eu comecei a ter os sintomas, né, muita palpitação, muito desconforto no peito.
E a médica veio correndo, me deu a medicação, colocou a medicação debaixo da minha língua. E ali eu fiquei por horas naquele consultório, naquela maca deitada, tentando voltar. E ela perguntou se eu estava sozinha. Eu disse que meu esposo estava lá de fora me esperando. Ela chamou, ele veio. Ela conversou com ele, fez todo o procedimento ali para poder eu sair dali já. Ela queria que eu saísse dali já na SAMU, né? Para poder ir diretamente para um hospital. Eu comecei a chorar, me desesperei naquele momento, porque eu tenho, né? Meus filhos, os meninos estavam ainda. A Ramília acho que estava com. A Ramília está com 16 anos, 16 hoje, Milha acho que estava com 13 anos, mais ou menos. Não lembro bem assim. A Miri estava mais nova e Pedro estava também ainda novo. E eu comecei a chorar, me desesperar, porque ela queria ali que eu já saísse da clínica diretamente para um hospital para fazer o procedimento. E ali eles foram me observando ao decorrer do tempo. E ela, toda hora ela vinha, ela fez todo o procedimento. E eu disse a ela que não, que eu aguardaria para ir para a regulação, que eu esperaria o tempo para fazer o procedimento. Então ela veio e me encaminhou tudo direitinho. Quando foi, isso foi em abril, maio, junho, meu esposo foi, deu entrada, o meu agendamento foi para junho. Aí eu fui, fiz o procedimento, né, fiz o catéter. Chegou o dia da gente viajar, eu viajei, já estava agendado no hospital, fomos fazer. Quando chegou lá, era para eu ter ido mais cedo, eu não sabia. Quando cheguei lá não tinha, era para o dia seguinte. Aí dormimos em Salvador, dormimos no flat, dormimos em Salvador e meu esposo, para não ter que voltar para a ilha, porque estava chovendo. Aí já ficamos em Salvador. Quando foi no dia seguinte, logo cedo, eu fui uma das primeiras a chegar no hospital para fazer o procedimento. Só que como eu estava com 37 anos, né, pela questão da minha idade, eu fui uma das últimas para fazer esse procedimento. Mas eu cheguei, eles já me encaminharam para dentro para poder me preparar. Eu entrei por volta de 6 e pouca da manhã, 7 horas, e fiquei lá por volta até de meio-dia para poder fazer o procedimento, porque todo mundo era mais velho que eu. Então, tinha casos que eram mais graves, né? Eu, pela minha idade e pela questão da prioridade, eu fui aguardando. E meu esposo ficou lá fora, muito agoniado, desesperado, né? Porque todo mundo saía e eu não saía. E ele não tinha notícia nenhuma sobre mim, se já tinha feito, se eu estava aguardando, enfim. Mas o que eu quero falar, o porquê eu tô trazendo hoje esse meu testemunho. Porque esse testemunho fala muito com essa palavra, né? Porque eu congregava em uma igreja, eu já falei aqui em alguns vídeos, e há 8 anos atrás, a gente saiu dessa igreja. Ficamos no mesmo ministério, né? Saímos da igreja, mas fomos para outra localidade, congregar na mesma igreja, que por exemplo, Veracruz e Itaparica, são municípios diferentes, mas era o mesmo ministério, né? Eu saí de Mar Grande, de Veracruz, e fui congregar em Itaparica, uns 3 anos, fiquei congregando nessa mesma igreja. E ali, por um processo que aconteceu, né, no ministério, na igreja, nós viemos a sair da igreja. Eu, meu esposo e algumas outras pessoas também. Mas quando eu saí dali, a gente estava com um projeto, né? Nós tínhamos um grupo de intercessão, eu fazia parte, eu trabalhava, né, juntamente com algumas irmãs na intercessão. E ali foi algo que aconteceu assim, foi muito brusco, né? Da forma como a gente saiu, como a gente foi para congregar nesse outro município. Eu amava esse ministério, né? Eu amo o ministério da Assembleia de Deus. Mas, enfim. E quando eu saí para ir congregar nesse outro ministério, eu disse ao Senhor que eu só queria sentar, ouvir e ir para casa. Aí ficamos lá nesse município uns 3 anos e meio, 4 anos, só que estava muito, muito cansativo para meu esposo. Trabalhava o dia todo, trabalhar com a mente, trabalhar com gente. E quando chegava, a gente ia para o culto. A estrada é um pouco deserta, perigosa. Aí a gente voltou para congregar no nosso mesmo bairro, mas na Batista. Congregamos na Batista com outros pastores. E eu também disse a mesma coisa, que eu queria sentar, ouvir e ir embora. Eu já não queria mais fazer parte de nada, eu já não queria cuidar de nada. Eu já não queria
saber de nada, né? Eu já não queria usar os dons que o Senhor já tinha me dado. Eu não queria ser nenhuma ferramenta mais na mão do Senhor. Só que nós não nos governamos, né? Nós não nos mandamos. E ali eu vim passar, o Senhor me trouxe para esse lugar, né? Para esse tempo, para esse deserto. E quando foi em 2021, eu fui acometida desse procedimento, né? Fiquei meses sem poder fazer nada, sem poder lavar, sem poder cozinhar, sem poder cuidar da minha casa, sem poder servir ao meu esposo, sem poder servir aos meus filhos. Eu não fazia nada, gente. Eu não conseguia fazer um almoço. Uma amiga minha ficou aqui, minhas irmãs vieram, algumas amigas vieram, me ajudaram. Essa irmã e amiga, né? Ela era minha inquilina, ela morava na casa de baixo. Só que nós hoje somos irmãs, né? Temos uma amizade muito linda. Ela vinha, ela cuidava de mim, ela cuidava das minhas coisas. E ali, eu fui passando por esse processo. Quando eu fiz o procedimento, quando eu entrei para fazer o procedimento, que eu fiquei, o Senhor me deixou ficar por esse tempo todo, de 6 horas, 6h30, até 12 horas, né, aguardando para ser chamada. Eu tive ali uma experiência com o Senhor muito forte. Eu estava deitada, né, aguardando o meu momento de fazer o procedimento, e ali eu pude ouvir a voz do Senhor, mas eu estava em espírito de oração o tempo todo, né, receosa, com medo. E ali eu pude ouvir a voz do Senhor falar comigo fortemente, o porquê eu estava ali, né? O porquê o Senhor me levou para aquele lugar, o porquê o Senhor me parou um pouco, porque eu precisava ouvir a voz do Senhor, eu precisava entender o que o Senhor queria fazer na minha vida, eu precisava entender que eu já não me governava mais, eu precisava entender que o Senhor conta comigo, né? O Senhor conta conosco. E às vezes nós queremos ser como esse servo, né? Queremos ser negligentes com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas quando eu estava ali deitada naquela maca aguardando, eu pude ouvir aquela voz bem nítida, né? Aquela voz doce, mansa, suave, falando ao meu coração que eu estava ali por desobediência. Porque eu já não queria mais obedecer. O Senhor me dava sonhos, eu não queria mais orar. O Senhor me trazia pessoas para interceder, eu não queria mais interceder. O Senhor me trazia oportunidades, eu não queria mais oportunidades. O Senhor me trouxe coisas para fazer, colocou nas minhas mãos, na mão do meu esposo. Eu não queria mais participar, eu não queria mais fazer parte, eu não queria mais entender. Eu dizia que eu não queria mais sofrer, né? Porque quando eu saí do ministério que eu estava, tem aquele louvor como uma árvore cortada, né? E eu me senti como essa árvore cortada, bruscamente, né? É como se tivesse arrancado a minha raiz daquela terra. E ali eu senti muito. Não por cargo, né? Não, a questão não era cargo. A questão era aquilo que o Senhor estava fazendo e que o homem, por um momento, ele não teve a sensibilidade para ver tudo aquilo que o Senhor já estava fazendo naquele ambiente. Nas curas que o Senhor já estava fazendo, nas vidas sendo salvas, famílias sendo restauradas, pessoas de outros lugares vindo buscar no Senhor, tendo a oportunidade de ter aquela porta naquele momento aberta, aquele refúgio, e tudo isso abalou muito comigo. Mas enfim, quando eu passei por aí, quando eu tô ali no quarto, eu pude ouvir aquela voz serena falar comigo, que eu estava ali por falta de obediência, por desobediência ao Senhor. E quando eu comecei a ler essa palavra, né, que eu comecei desde a semana passada, como eu falei no vídeo passado, na reflexão passada, o Senhor começou a ministrar no meu coração e trouxe tudo aquilo que eu vivi. Fiz o procedimento, vim para casa, passei mal no transporte, né? Mas vim para casa. Fiquei em casa, minha irmã ficou comigo uns dias. Eu não podia fazer nada, eu tive que ter resguardo, eu não podia fazer nada. Eu não podia ter nenhum tipo de esforço. Hoje eu estou na academia por questão médica, né? Por orientação médica, tudo com muita cautela. Eu faço academia com uma pessoa me instruindo com muita cautela, mas
eu pude ver, né, naquele momento ali. E quando eu voltei para casa, eu fiquei dias no quarto de repouso, sendo observada, sendo ali tratada e cuidada pelo Senhor. E eu comecei a orar mais ao Senhor, eu comecei a buscar o meu tempo. Como eu não podia fazer muita coisa, era o meu tempo ali de busca. Eu comecei a orar, comecei a buscar, e o Senhor começou a falar comigo. E o canal também nasceu nesse propósito, nesse tempo. Foi nesse tempo que o canal também veio. Eu senti o desejo no meu coração de abrir o canal para compartilhar com vocês a minha experiência, para compartilhar com vocês a minha vida, para compartilhar com vocês o meu dia a dia, para compartilhar com vocês da minha fé, para compartilhar com vocês a minha devoção, né? Para compartilhar com você a minha família, abrir a porta da minha casa para compartilhar com vocês o meu dia. E eu comecei a passar por eu fiquei 2021, 2022 orando ao Senhor para abrir o canal, orando ao Senhor para voltar para o centro da vontade do Senhor, orando ao Senhor para o Senhor me direcionar naquilo que Ele queria, aonde o Senhor queria me usar, no que o Senhor queria me usar, o dom, né? Qual era o talento que o Senhor tinha colocado na minha mão, que eu tinha perdido. Então foi um tempo de amadurecimento, foi um tempo de busca que eu tive com o Senhor. Mas ali o Senhor mexeu com tudo, mexeu na família, né? Mexe na estrutura. Quando fala saúde, mexe com um todo. Mas ali eu pude ver o cuidado do Senhor, o cuidado do meu esposo, o cuidado dos meus filhos, o tempo que eu passei na minha casa, no meu quarto, em oração. A minha vizinha também, que morava embaixo, ela subia, a gente fazia um momento de clamor junta no meu quarto, a gente tirava um período de oração, um período de intercessão. Então a gente precisa entender, tudo que a gente passa tem um propósito. Nada do que nós passamos é em vão. É um aprendizado, tem um propósito, tem um porquê e tem um para que o Senhor está fazendo aquilo, por mais que às vezes a gente não consiga entender. A gente só compreende muitas das vezes, só depois nós compreendemos. Mas nada é em vão, né? Nada vai ser à toa. Nada daquilo que a gente passa como um aprendizado, naquilo que nós somos tratados, não é simplesmente por passar. Tem um propósito para tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Para tudo aquilo que nós iremos enfrentar, haverá um propósito. No que o Senhor vai querer fazer, no que o Senhor quer tratar, no que o Senhor quer nos usar, tem sempre um propósito. Então, vamos voltar aqui para a reflexão. Esse foi um pouco do meu testemunho, né? Que eu passei lá em 2021, mas graças a Deus, eu continuei tomando medicação, tomo medicação todo dia pela manhã, um pela manhã, um pela noite. Preciso voltar agora para fazer a minha consulta de rotina com a cardiologista novamente, mas graças a Deus eu tô bem, né? Foi um momento que o Senhor teve para poder me parar, para poder me chamar a atenção. E quando eu entrei na sala para poder fazer o procedimento, o médico disse assim a mim: o que a senhora tá fazendo aqui, dona Kelly, com 37 aninhos? Por que está aqui, né? E, gente, eu não tive nada. Fez o catéter e não tinha nada no catéter ele tinha. E ali eu pude realmente entender que o Senhor queria um particular comigo, que o Senhor queria me chamar a atenção, que o Senhor queria me trazer de volta para o centro da sua vontade. E eu tomo medicação porque os médicos mandaram, né? Como eu sou de 7 meses, minha mãe e minha irmã, uma das minhas irmãs também nascemos de 7 meses. O médico disse que a minha válvula mitral tem algum como é que eu posso dizer? Não vou saber falar bem como ela falou, né? Eles têm os moldes de falar, né, na área da medicina. É como se a minha válvula mitral ela tivesse um desvio, né? Então, às vezes eu sinto aquele desconforto e tal, mas nada que venha me impedir de viver, nada que venha me impedir de fazer as minhas coisas. Foi só mesmo uma questão de que o Senhor queria falar comigo. Mas eu estou obedecendo ao homem, o Senhor deixou o homem, né? Capacitou o homem, eu tomo medicação, faço aquilo que ela manda, volto a ela, já tem mais ou menos um ano que eu não vou, eu preciso voltar ainda esse ano para poder fazer como é que diz, meu Deus, esqueci a palavra.
fazer os exames novamente, né? E o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos lá para a palavra. Lá em o verso 15, né? Lá em Lucas, o verso Mateus 25, capítulo 14 ao 30, onde eu li, vai nos falar sobre esse servo inútil, né? A palavra fala, umas traduções falam sobre esse servo inútil. Ele não se atentou para aquilo que estava nas suas mãos. Ele não se atentou à importância daquela moeda que estava na sua mão. Era uma moeda, mas ele tinha que cuidar, né? Mesmo sendo uma moeda, o que recebeu 5, ele multiplicou, recebeu 10. O que recebeu 2, ele multiplicou, o que recebeu 5, ele multiplicou e recebeu mais. Então a gente precisa entender que aquilo que você tem colocado nas nossas mãos, não importa o que é que você tem colocado, tem um valor muito grande. E naquele grande dia o Senhor vai requerer de mim e vai requerer de você. Não importa se vamos trazer para o mundo espiritual, não importa se é o louvor, ele vai naquele grande dia, ele vai requerer. Não importa se foi a profecia, não importa se foi o dom da visão, o dom da cura. Nada é melhor e nem maior do que o outro. O Senhor nos dá de acordo com a nossa capacidade. O Senhor nos dá de acordo com como nós vamos conseguir usar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Então, que viemos buscar no Senhor sabedoria, que viemos buscar no Senhor entendimento para poder usarmos aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pois será como um servo, pois será como um próprio servo, e entregou-lhe seus bens. Este é o início da parábola dos talentos, onde o homem entrega seus bens a seu servo antes de partir em viagem, confiando-lhe a administração de seus recursos. Esse servo aqui, ele foi embora, né? Vamos trazer para Jesus. Jesus, ele partiu, né? E ele confiou a cada um dos seus discípulos, né? A cada um de nós também, um dom. Ele confiou a cada um de nós algo nas nossas mãos. Eu não sei o que foi que o Senhor colocou nas suas mãos, mas faça com excelência. Se é servir a sua família, sirva a sua família com excelência. Se é na igreja, na zeladoria, sirva na zeladoria com excelência. Cuide daquilo que é do Senhor com amor, né? Sirva ali na igreja aos seus irmãos com excelência. Se é em servir um copo de água, sirva com excelência. Porque naquele grande dia, como esse Senhor aqui, ele entregou aos seus servos, como esse Senhor entregou aos seus servos, conforme a cada um da sua capacidade. Ele conhecia os servos que ele tinha. A um ele deu 5, a um ele deu 2, a um ele deu 1. Porque ele sabia a capacidade que cada um deles tinha. O que ganhou 5, ele ganhou mais 5. Ele devolveu ao seu Senhor o quê? 10. Porque ele teve sabedoria para poder cuidar daqueles 5 que estavam nas suas mãos. O que recebeu 2 se multiplicou. Louvado seja Deus. Ele recebeu mais 2. Glória a Jesus. Ele deu 4. Aquilo, se você só recebeu 1, aquele servo recebeu 1 porque ele tinha capacidade de cuidar só de 1. A gente vê que ele foi negligente. Ele não cuidou. Ele não buscou sabedoria. Se você está com dificuldade de cuidar daquilo que o Senhor te deu, busque ajuda. Traga para você humildade, seja humilde. Busque em uma outra pessoa que está ao seu lado como você cuidar desse um talento que está na sua mão. Busque ajuda para você cuidar, para você granjear mais, para que você não venha naquele grande dia ouvir aquela tão dura voz: afastai-vos de mim que não vos conheço. Porque o Senhor, ele vai requerer de cada um de nós aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. Seja o que for, não importa se é um talento. O Senhor, naquele grande dia, ele vai requerer. Ele te deu porque ele confiou em você. Ele confiou a mim. Então o Senhor vai requerer naquele grande dia o seu talento. Ele usou aqui, né? É aquela frase no versículo
No versículo 23, respondeu-lhe, porém, mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalha. E atemorizando, escondi na terra o teu talento que tens, o que é teu. Quer dizer, ele devolveu a mesma coisa. Quando Jesus vier nos buscar, como nós iremos apresentar as nossas mãos? Como estão as nossas mãos para ser apresentada perante o Senhor? Como nós iremos, como servos, como nós iremos apresentar as nossas mãos ao Senhor? Ele devolveu a mesma coisa. Sobre as mãos dele não tinha nada, porque nem na mão dele não estava o talento. Ele escondeu. Ele guardou o talento, o Senhor colocou sobre as mãos dele. E ele escondeu aquilo que o Senhor lhe confiou. Eu não sei o que o Senhor tem lhe confiado. Use. Busque no Senhor sabedoria para usar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Busque no Senhor entendimento para você usar aquilo que Ele te confiou. Porque naquele grande dia, e respondeu, porém, o seu Senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho. Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Ele poderia ter devolvido ao banqueiro, né? Ele trazendo para o nosso lado, para o nosso âmbito espiritual, aquilo que o Senhor te deu que você não vai ter capacidade de cuidar, devolva. Diga ao seu pastor que você não tem condições para isso. Diga ao seu pastor que você não se sente qualificado. Porque quem não se qualifica é o Senhor. O Senhor chamou tantas pessoas improváveis para poder Ele usar. Quantas pessoas foram improváveis e o Senhor usou? Davi era improvável. José era improvável. Louvado seja Deus. Raabe era improvável. Quantas pessoas eram improváveis, mas o Senhor usou? Busque no Senhor a sabedoria. Devolva. Mas não, simplesmente não enrole ou não enterre aquilo que o Senhor te deu. Porque naquele grande dia o Senhor vai requerer de mim e de você os dons e o talento que está sobre as nossas mãos. Vamos ter que apresentar naquele grande dia. Se é o seu filho que o Senhor te deu para cuidar, cuide com excelência. Busque no Senhor conduzir o seu filho à sua casa. Sabemos hoje o quão difícil é criarmos os nossos filhos. Eu costumo dizer que antigamente era difícil pela questão financeira. Você não poderia dar tudo. A gente fala na questão de alimentação, de saúde, de educação. Mas era mais fácil. Hoje a gente tem tantas coisas para poder oferecer aos nossos filhos, para dar aos nossos filhos, mas é muito mais difícil você criar, você educar, você direcionar, você conduzir. Porque tem muitas coisas em volta, tem muitas coisas que vêm, que chegam para poder tirar os nossos filhos do nosso seio, do nosso convívio, da nossa direção. Mas nós temos que buscar no Senhor sabedoria, porque naquele grande dia o Senhor vai requerer. Se é a sua família que o Senhor te deu para você cuidar, cuide com excelência. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Entregou seus bens a seu servo antes de partir em viagem, confiando-lhe a administração de seus recursos. A parábola continua em Mateus 25:15, detalhando que o homem distribuiu os bens, que seriam os talentos, de acordo com a capacidade de cada um servo, dando a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Ele deu aqui aos seus servos os bens, que é o talento, conforme a cada uma da sua capacidade. Ele conhecia os seus servos, o Senhor nos conhece. O Senhor não vai nos dar nada além daquilo que nós possamos, que não viemos saber usar. Ele vai lhe dar conforme a sua capacidade, conforme aquilo que você tem, o traquejo para poder usar, que tem o traquejo para poder você granjear mais. Ele vai lhe capacitar, é o Senhor que nos capacita. É no Senhor que nós buscamos a capacitação. Eu canso de dizer a vocês que esse canal, primeiramente, fala comigo, me trata. Às vezes, eu venho para aqui e digo: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu preciso... é o Senhor que vai falar por mim. Pai amado, tantas dificuldades, mas o Senhor quer me usar. O Senhor quer me usar com a minha dificuldade, com a minha sinceridade. O Senhor quer me usar como Ele quer. Se é na palavra,
Louvado seja Deus, eu tenho que buscar o conhecimento. Eu tenho que buscar conhecer, como às vezes eu venho, busco aqui, o Senhor traz uma reflexão, eu anoto, para não esquecer, para não me perder. É uma questão de cognição, é uma questão cognitiva. Eu esqueço a questão do TDAH e tudo, você vai e se perde. Mas eu venho para aqui, para o meu caderninho, como eu faço a minha reflexão, anoto. Mas eu estou aqui dizendo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa a minha como o Senhor queira, Pai. Eu quero ser usado, eu quero estar na dispensação do Senhor, porque eu não quero ouvir essa palavra negligente. Eu não quero que o Senhor me chame de negligente naquele grande dia, porque o Senhor colocou, Ele confia. Ele tem me capacitado, porque Ele confia. Eu tenho dito, Senhor, é o Senhor que vai falar por mim. É o Senhor que vai me direcionar, Pai, na reflexão e na palavra. Louvado seja Deus. A parábola explora a responsabilidade e o uso dos dons e talentos dados por Deus, incentivando o uso ativo desse recurso e alistando contra a negligência e o medo, né? Aqui o Senhor, Ele distribui Ele vai nos dando conforme a cada um de nós. Ele ativa desse recurso, alistando contra a negligência e o medo. O Senhor vai nos dando capacidade, nos dizendo que o medo não pode ser maior, a negligência não pode ser maior do que a capacidade que o Senhor nos dá, porque o medo ele vai nos fazer parar, o medo vai nos fazer paralisar. Mas nós precisamos buscar no Senhor sabedoria para usar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E aquele servo que recebeu 5, ele buscou mais. Busque mais no Senhor. Granjeie mais. Junte mais. Se é na igreja que o Senhor quer te usar, no grupo, no conjunto, nos pequenos grupos, busque no Senhor uma estratégia para você granjear mais. O que recebeu 2, ele também buscou mais. Ele recebeu só 2. Ele não brigou porque o outro recebeu 5, ele recebeu 2. Não. Ele granjeou, ele foi buscar mais. Não fique observando porque o irmão recebeu tal cargo, porque você se achava qualificado para aquele cargo e você não ficou. Louve ao Senhor pelo cargo que você recebeu. Louve ao Senhor pelo irmão que recebeu aquele cargo. Louve ao Senhor, ajude o irmão em oração para que ele execute aquele cargo com excelência. Para que você também execute o cargo que você recebeu com excelência. Louvado seja Deus, porque o que recebeu o medo paralisou ele. A negligência paralisou ele. Louvado seja Deus. O servo deu a ele 1, porque ele sabia que ele tinha capacidade de exercitar sim aquele 1. Mas o medo paralisou ele. Não deixe que o medo te paralise, meu irmão. Não deixe que a vergonha te paralise. O Senhor tem me tratado muito na minha timidez, na minha vergonha. Confesso a vocês. Mas eu preciso granjear. Eu preciso vir aqui toda quinta-feira e falar aquilo que o Senhor tem colocado nos meus lábios. E trazer para vocês a reflexão. Louvado seja Deus. O medo, a perda do terceiro servo não se deu por ele ter feito alguma coisa de errado, mas sim porque seu medo o impediu de fazer coisa alguma. O medo paralisou ele. Ele não fez nada, né? O terceiro não deu por ele. Ele paralisou. Ele não fez coisa alguma. O medo fez com que ele parasse. Não deixe com que o medo te pare. Não deixe com que o medo venha paralisar aquilo que o Senhor colocou no seu coração para você trazer existência. Ore ao Senhor, busque no Senhor a sabedoria, busque no Senhor o momento certo, a direção, para você usar e para você fazer aquilo que já nasceu no seu coração. Use o dom, deixe o Senhor te usar naquilo que Ele já colocou no seu coração, no talento que o Senhor já te deu. Use com excelência, com perfeição. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É uma exortação aos discípulos de Jesus a usar seus dons dado por Deus a serviço de Deus. É assumir risco pela causa do reino de Deus. Aqui, né? Ele está deixando uma exortação aos seus discípulos que no reino do Senhor temos risco, vivemos risco. Para o reino, cada dia a gente vive um risco.
mas nós temos que guardar aquilo que o Senhor nos deu. Temos que guardar no nosso coração com o dom, o talento, a ferramenta que já está nas nossas mãos. Temos que usar com excelência, temos que guardar, que granjear para o reino do Senhor, buscar a cada dia no Senhor estratégia, sabedoria para poder usarmos aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 25, o versículo 26. A parábola como um tolo enfatiza a importância de usar os dons e a oportunidade que recebemos e a responsabilidade de prestar contas a Deus por nossas ações e escolha. Vamos prestar contas ao Senhor. Vamos prestar conta daquilo que nós não temos feito, da negligência que nós temos tido com o nosso Senhor. Porque às vezes a gente fala assim: Senhor, eu queria que o Senhor me usasse nesse dom, Pai. E o Senhor está te trazendo um outro dom. O Senhor está te trazendo um outro talento. Mas você está tão fixada naquele dom que você só quer aquele dom. Mas o Senhor quer te usar em outro dom. Louvado seja Deus. Lá em Efésios 4, 11, diz assim, ó: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para cada um o Senhor deu. Ele alistou a cada um conforme. Um foi para apóstolos, outro para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Mas se o Senhor te alistou para você cuidar de um pequeno grupo, né? Um grupo de célula, o grupo das irmãs, o grupo dos jovens, use com excelência. Exerça esse seu talento, esse seu dom com excelência. Não se perca, não. Porque o Senhor, naquele grande dia, Ele vai requerer de mim, de você. Ele vai vir buscar aquilo que Ele nos colocou. Aquele servo, ele foi viajar, mas a Bíblia fala que ele voltou. Jesus foi, mas ele vai voltar. Aleluia. E ele vai requerer de mim, de você, o talento que ele colocou, que ele confiou a mim e a você. Não importa qual é o talento. Se foi um talento, se foi 2, se foi 3, não importa. Ele vai requerer de mim, de você, naquele grande dia. Então, busque servir ao Senhor. Busque devolver ao Senhor com perfeição. Louvado seja Deus. Porque o Senhor vai requerer. A parábola dos talentos nos adverte que nosso lugar e nosso serviço no céu depende da fidelidade da nossa vida e serviço aqui. O nosso serviço aqui. A nossa fidelidade ao Senhor. Sermos fiel àquilo que o Senhor nos colocou. Temos que ser fiel naquilo que Ele nos deu. Não importa qual foi o teu dom, o que foi aquilo que o Senhor colocou na sua mão, mas seja fiel ao Senhor. No versículo 29, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que tiver, até o que tem lhe será tirado, né? Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Aquele que tem, né? O Senhor acrescentará. Ele dará em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tens, ser-lhe-á tirado. Esse servo aqui, ele só tinha aquele dom, aquele talento. Ele não granjeou. E o único talento que estava na mão dele, o servo ainda tomou. E deu ao que tinha granjeado mais 5, que estava com 10. Porque ele tinha capacidade. O medo não paralisou aquele que tinha 5. Mas aquele que recebeu 1. Até esse 1 talento que estava nas mãos dele. O Senhor tomou. O Senhor viu que ele foi negligente. Ele não se responsabilizou. Ele não teve responsabilidade por aquilo que estava nas suas mãos. E nós trazemos para o nosso dia de hoje, né? No mundo prompt espiritual, aquilo que o Senhor está colocando na sua mão, que você não tem granjeado, que você não tem servido, que você não tem buscado acrescentar, o Senhor vai tomar até esse dom, esse talento que está na sua mão. O Senhor toma de você.
Porque você não está se importando. O Senhor toma de mim porque se eu também não me importar. O Senhor me levou para aquele processo de 2021. Se eu não obedecesse, o Senhor tiraria também de mim o dom que Ele tinha me dado, a ferramenta que Ele tinha me dado, o talento que Ele tinha me dado. Ele tem todo o poder para tirar, porque Ele é Senhor. Louvado seja Deus. Porque até o que tem lhe será tirado. Louvado seja Deus. Que venhamos usar com excelência aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. Referência, Romanos, lá em Romanos fala, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. O Senhor vai nos dar conforme a graça. Seja, diferentes dons. Ele é poderoso para dar. É dele, pertence a ele, ele dá como ele queira a cada um de nós. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. O Senhor vai me usar no dom da profecia conforme a minha fé. Eu preciso ter fé para eu profetizar. Eu não posso simplesmente só profetizar por profetizar. Se eu não tenho fé, como é que eu vou profetizar na vida do meu irmão? Se eu não tenho fé. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Louvado seja Deus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Tem que ser proveitoso. A manifestação do Espírito é proveitoso. Louvado seja Deus. Quando eu usar o dom, o talento, quando eu tiver fé, louvado seja o nome do Senhor. Mas há um só, é o mesmo Espírito realizado todas as coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. A cada um aqui o Senhor deu individualmente. A um deu 5 individualmente, a capacidade dele. A outro deu 2 individualmente, a capacidade dele. Ele granjeou. E a outro, o seu Senhor deu 1. Mas ele simplesmente não fez nada. Ele foi negligente. Louvado seja Deus. Porventura são todos apóstolos? São todos apóstolos. Todos ali eram apóstolos? Não. Ou todos profetas? Não. Está lá em 1 Coríntios 29. 1 Coríntios 12, 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? São perguntas? Não. Ou apóstolos de milagres? Não. Imagine se só tivesse apóstolos, se só tivesse mestres, se só tivesse operadores de milagre. E os outros dons? E os outros talentos? Como seriam usados? Né? Então isso nos mostra que o Senhor nos dá conforme a nossa capacidade, conforme aquilo que Ele confiou a cada um de nós, e que viemos usar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos com perfeição, que não viemos fazer como esse servo aqui negligente. Não vamos enterrar o dom, não vamos enterrar o talento, vamos usar o talento, louvado seja Deus, com perfeição. Vamos granjear, é tempo de sairmos granjeando. A palavra do Senhor diz que o campo, a seara está pronta, mas tem faltado os ceifeiros. Já está pronto, tudo já está pronto, mas o Senhor conta comigo e conta com você para essa grande ceifa, para essa grande obra. O servo aqui viajou, mas ele não deixou o seu talento parado, ele não deixou o seu dom parado, ele confiou. E Jesus fez isso com os seus discípulos e com nós, discípulos do Senhor também. Ele confiou a cada um de nós. Vamos usar aquilo que você tem colocado nas nossas mãos. Vamos parar de estar com ciúmes, com inveja, porque fulano é usado dessa forma, porque fulano é daquela outra forma, porque você queria esse dom, porque você queria aquele dom. Use isso que o Senhor colocou nas suas mãos, porque Ele vai lhe confiar mais.
Ele vai derramar sobre você graça. Louvado seja Deus. Aqui, Coríntios 12, 7. Conforme a graça. Vamos ser usados pelo Senhor conforme a graça. Ele vai lhe usar conforme a sua graça. É dele, ele dá quem ele quer. Louvado seja Deus. Conforme a sua capacidade, o Senhor vai lhe usar. Amém? Que o Senhor possa falar a cada coração de uma forma especial. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Já passei aqui um tempo. Mas que o Senhor, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações através desta palavra, né? E que o sermão continua a parábola dos 10 talentos. Que essa parábola venha falar aos nossos corações, amém? Foi um pouco do meu testemunho. E fala também, né, sobre essa reflexão. Vamos orar para encerrarmos a nossa reflexão, o nosso devocional. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nessa hora te pedir permissão mais uma vez para entrar na tua presença. Eu quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade. Eu já quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu já quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor irá fazer, por essa palavra que o Senhor falou ao meu coração. Eu creio que o Senhor falar ao coração também dos meus irmãos. Pai, toma a direção, Pai, a palavra ela é tua. Faz aquilo que Ele apraz. Senhor, conforme a tua graça, Senhor, fala a cada um de nós. Pai, que venhamos sermos servos, meu Pai, aleluia, que venha granjear. Servos que venhamos, meu Pai, fazer crescer para o teu reino. Que sejamos usados como uma atalaia, que sejamos usados como uma flecha na mão do guerreiro. Senhor, nos prepara, nos capacita, nos dá sabedoria vindo dos céus. Pai amado, toma a direção de tudo. Visita, meu Pai, nesta manhã, Senhor, as nações. Senhor, visita nesta manhã, Pai, o teu povo. Visita aquele que precisa do seu socorro. Senhor, visita os hospitais, visita as famílias, visita os lares. Pai, no nome de Jesus, entra com providência, Senhor, em cada área, em cada vida. Pai, nós precisamos da tua presença, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Continua, Senhor, conosco. Continua guardando as nossas vidas e a nossa casa. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Permanece, Senhor, conosco. Fica conosco. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. E graças a Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que o Senhor venha falar a cada um de vocês de uma forma especial. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família com todas as sortes de bênçãos. E até o próximo vídeo.